Obrigado pela honra que nos receberam. Nos sentimos muito honrados. É muito especial para nós estarmos aqui. Já de fato, há algum tempo Deus nos apresentou e agora nós estamos estreitando esse relacionamento. De fato, estamos construindo essa aliança e é isso que a gente tem entendido no mundo espiritual. Sabe, eu e Daiane, a gente não costuma sair. Como ela falou, é uma das únicas vezes que a gente sai junto para ministrar. Na realidade, a gente quase não sai. Porque nós somos pastores de igreja local. A gente é muito comprometido com o rebanho que Deus nos deu, com o povo que Deus nos deu. E a gente não tem essa pretensão, não tem nem cacuete de pastor itinerante, Jorginho. Né? Esses camaradas itinerantes são cheios de cacuete, vem com aquela mensagem que dá certo, tal. E eu estou totalmente diferente, até porque eu carrego o ministério, dentro dos 5 ministérios, a minha inclinação ministerial é apostólica. Mas eu sei que eu vim para cá nesse período como um profeta. Deus me falou. E ontem Ele deu uma palavra, nós compartilhamos na mesa. Eu sei que eu vim por causa daquele momento. Nós fomos muito ministrados ontem, o time de pastores. Quero agradecer aqui o Cezinha, a Priscila, que nos receberam com tanta honra na casa. Também estiveram conosco, os demais pastores da casa, pastor Ricardo, Clóvis, os queridos. Eu não quero, eu não vou lembrar o nome de todos aqui, não quero, de repente, ser indelicado. Mas de fato eu estou levando muita honra no meu coração por ter conhecido todos vocês. Muito especial para nós. E eu vim aqui como uma voz profética. Eu perguntei, Espírito Santo, o que o Senhor tem agora para o povo? Porque para os pastores, para a nossa aliança, Ele entregou ontem. Eu sei que Ele vai estar entregando mais coisa, mas para o povo, para essa etapa. E o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. E quando eu cheguei aqui, Ele confirmou diante do louvor que foi ministrado. Eu estava ali ligado, eu falei, entendi, Espírito Santo, é isso mesmo. Diante do tema proposto para essa conferência, o próximo passo, o Espírito Santo me disse, você vai declarar sobre a igreja o próximo passo da 5G. O próximo passo desse povo em unidade. E vocês já viram que eu vim tão profético aqui que eu já vesti a camisa da igreja. Eu sou assim, irmão, quando é para chegar, eu cheguei. Cheguei vestindo a camisa. Você está pensando o que, irmão? Minha visão agora, graça, governo, gratidão, generosidade e glória. Eu sou canela, vaso. Estou dentro da visão? Sim ou não? Bah! Você sabe que Bah é melhor que Joinville, né? Gostei aqui do Rio Grande do Sul, melhor que Joinville. Joinville, quando eu cheguei, eu não sou de lá, eu cheguei em 2008, estranhei demais. Porque o Bah de vocês, lá para a terra, para o norte de Santa Catarina, é égua. Aí a gente fala qualquer coisa, a pessoa, égua. Aí eu falava uma coisa assim para o povo, égua. Tipo, o égua é aquela palavra assim, que ela cabe em qualquer lugar, tipo o Bah. O Bah para o susto, o Bah para alegria, o Bah para coisa, Bah. Depende da entonação, né? Tem vários significados. Eu tô pegando, eu tô entendendo. Tô entendendo? Eu vou chegar e já digo, Bah, Bah. Né? Tô pegando a visão aqui, amém? Mas o Espírito Santo, ele colocou algo no meu coração e eu vou compartilhar com vocês hoje. É um texto muito simples, eu nem tenho muito o que pregar. Depois que Daiane vem, arrasa tudo e quebra tudo, né? Falei para ela, minha filha, não vou pregar não, só vou orar pelo povo. Vou falar tudo, mas filha, fecha o olho. Deixa o Espírito Santo ministrar. Né? Mas eu vou compartilhar assim. Tem aqui, eu também não posso ficar por baixo. A minha foto é melhor que a tua, quer ver? Minha foto é mais bonita que a tua. Tem a foto lá? A foto da nossa gangue? Aí ó, a gangue ó, Natan e Rebeca. Natan profeta, Rebequinha também uma adoradora e uma profeta. Essa nossa família linda, nosso primeiro ministério e tudo que a gente tem construído em prol desta nova geração. Deus nos deu uma visão. Para quem não sabe, nós somos pastores de uma igreja chamada Igreja dos Filhos. E algumas pessoas confundem porque acham que é igreja infantil, né? Tipo, né? E tem outra coisa, a igreja foi fundada, começou com meu sogro. Então ele passou para os filhos. Aí tem gente que tipo, não, é porque aí passou para os filhos, aí botaram agora a igreja dos filhos. A verdade é que a gente carrega uma identidade. Como vocês, a visão já expressa através do nome da igreja, 5G. Você já está demonstrando a visão, onde você vai chegar e quem você foi chamado para ser. Maravilhoso. Poucas pessoas têm tanta clareza e convicção de identidade. Guarda isso que Deus te deu.
Deus nos deu isso também lá em Joinville, porque é uma mensagem que a gente sempre carregou: identidade, propósito, paternidade de Deus sobre nós. E Deus nos deu esse nome, que é a Igreja dos Filhos. Porque nós de fato levamos esse DNA em nós. Não existe título maior do que ser filho do Deus Altíssimo. Eu sei que tem muita religião que por anos sustentou alguns títulos, alguns pronomes, algumas coisas que vinham antes. E ai de você se chamasse fulano, se não colocasse o seu título, né? Sua honraria. É o evangelista, o diácono, é o obreiro. Em algumas igrejas tinha o cobreiro e o obreiro, né? Tinha o diácono e o diábono, né? As criancinhas saíam correndo. São alguns títulos que às vezes mais nos afastam da vontade de Deus do que nos aproximam. Então nós procuramos levar esse lema também. Como filhos de Deus, eu até pensei em falar sobre isso, sobre paternidade e identidade. Mas eu quero ser leal ao que o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu vou compartilhar com vocês uns salmos. Simples, eu só vou ler alguns versículos com vocês. Salmo de Davi, que é o Salmo 27. É o meu segundo salmo preferido das Sagradas Escrituras. É o meu segundo, ele só perde por 139. Salmo de Davi foi escrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Vou sintonizar você um pouquinho. Davi escreveu este salmo, antes da gente ler o primeiro verso. Davi escreveu este salmo quando ele estava num momento muito delicado da vida dele. Alguns de vocês já conhecem a história de Davi, sabem que por muitos anos ele fugiu de Saul. Mesmo tendo uma unção, mesmo tendo chamado e uma promessa, ele viveu como um fugitivo. E ele viveu escondido em cavernas. Ele parecia um bandido. E este salmo especificamente foi escrito em uma dessas fases difíceis da vida de Davi. Alguns teólogos, estudiosos da Bíblia afirmam que foi exatamente no momento em que Davi se escondeu na caverna. E ele não tinha muito para onde sair. Quando você está numa caverna, você não tem saída nem pela direita, nem pela esquerda, a não ser pelo alto. Pelo lugar de onde você entrou. Geralmente, as cavernas não tem outro local de saída, senão a porta da qual você entrou. E Davi estava no esconderijo desse, fugindo de Saul e do exército que estava contra ele. Ele estava, obviamente, muito aflito por conta disso. E é interessante que o subtítulo desse salmo, se você abrir a sua Bíblia aí, eu convido você a abrir comigo no 27, especialmente aquelas versões da Almeida mais antigas, clássicas, elas carregam um subtítulo, que não foi escrito pelo autor, mas é a interpretação de quem traduziu a Bíblia. O subtítulo é: Com Deus não temeremos. Isso aqui já fala para nós o contexto do salmo. Davi estava numa situação que poderia causar muito medo. Provavelmente todos nós, diante dessa situação, ficaria em pânico, fugindo de um rei, de um exército, no local onde não tinha saída. Ele estava numa caverna encurralado. Bom, primeiro verso do Salmo 27 diz assim: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem ou a quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Davi, como profeta que ele era, ele estava já declarando aqui sobre o Cristo, que aproximadamente 1000 anos depois declarou: Eu sou a luz do mundo. João 8, capítulo 12. Jesus disse: Eu sou a luz que Davi salmodiava. Quando Davi diz: O Senhor é a minha luz, a minha salvação, ele estava declarando sobre o Cristo. Se eu tenho a luz, obviamente eu tenho direção. Se eu tenho a luz, eu tenho esclarecimento. Se eu tenho a luz, eu tenho visão. Se eu não tenho a luz, eu não tenho nada disso. E Davi, com a luz do Espírito Santo, diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se eu tenho direção e salvação, vou fazer com outro símbolo, que isso aqui é meio estranho, né? Se eu tenho direção e salvação, ele diz: A quem temerei?
De quem terei medo? Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8: se Deus é por nós, quem será? É isso que Davi está dizendo. Se Jesus é a minha luz e a minha salvação, quem é que está lá fora mesmo querendo tirar a minha vida? Quem é que está correndo atrás de mim, alucinado, desesperado, endemoniado, querendo ver a minha morte? Então ele continua no verso 2. Essa é uma mensagem expositiva. Eu vou ler poucos versículos porque eu quero ministrar com vocês, amém? Eu, os demais pastores, daí nós vamos ministrar para você no final. E o Espírito Santo falou algo que ele precisa ativar em você hoje, amém? É o próximo passo. Então eu vou construir com você aqui, tijolinho após tijolinho, para o Espírito Santo soprar no final a unção dele sobre você. E o Espírito Santo vai dizer a você qual é o teu próximo passo. Amém? Você crê? Você está comigo aqui? Amém? 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 Então você vai ficar ligado comigo aqui. Olha o verso 2, o que Davi fala. Quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. O que Davi está dizendo aqui? Os meus inimigos, esse exército que se levantou contra mim, ele vai cair antes de eu me levantar para lutar contra. Eu não sei se você entende. Davi está dizendo que ele não vai precisar lutar. O inimigo vai ser derrubado diante dele antes dele se levantar para lutar. O que eu aprendo isso como filho de Deus? Que existem lutas que não são para eu lutar. Existem lutas que são apenas para eu celebrar a vitória que Cristo já me deu. Eu vejo muita gente hoje em dia entrando em briga que não era dele. Eu vejo hoje em dia muita gente entrando em causas que não foi chamado para entrar. Eu vejo pessoas hoje na internet se gastando tempo para responder comentários, entrando em brigas que não são suas, e batalhas e guerras que não são suas, e que Deus não mandou você lutar. Davi era o homem que estava fugindo de um exército que se levantou para lutar contra ele, mas ele entendeu que aquela luta não era dele. Quando você entende, movido pelo Espírito de Deus, que o inimigo se levanta com algumas armas para te enfrentar, o Espírito Santo sopra: ei, te aquieta, descansa no teu lugar, espera, porque essa luta não é tua, é minha. Você aprende a descansar, e quando você aprende a descansar no Senhor, embaixo das suas asas, você está protegido. Você observa como Davi olhou os inimigos caindo diante de você, tropeçando um por um. Aquela luta que se levantou, aquele que se levantou para te caluniar, aquele que levantou para te envergonhar, é ele que vai ser envergonhado diante de você. E deixa eu te dizer mais uma coisa: a honra não vai ser sua, porque é Deus que entregou o inimigo nas suas mãos. A glória não vai ser sua, vai ser a glória daquele de quem venceu e entregou a vitória em suas mãos. Ainda, verso 3: que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei. Olha o nível de segurança desse camarada. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu já orei, eu já disse: Deus, me dá o coração de Davi, 1%. Aí quando a gente está mais ousado, a gente: Deus, me dá 5%. Aí se você jejua aquela semana, Deus, me dá 10%. Olha o coração desse homem. Ainda que se um exército se levante, ainda que ele acampe contra mim, eu não vou ficar com medo. E se eles declararem guerra, eu estarei confiante. Você já teve a impressão de que um exército se levantou contra você? Você já enfrentou lutas? Fala a verdade para mim. Você já teve aquele dia de luta? Você diz assim: meu Deus, não veio o diabo sozinho não, veio ele e todos os demônios. Tem gente que diz: Deus, é difícil derrotar um demônio, imagine essa hoste.
Eu já tive esses dias. Eu já tive a impressão que, meu Deus, tanta opressão que parece que o inferno inteiro veio contra mim. É mais ou menos isso que Davi estava falando. Ainda que um exército se levante contra. Eu lembro que, logo quando nós assumimos como pastores sêniores da igreja, isso foi em 2019. Nós tínhamos acabado de voltar de uma temporada. A gente viveu por 4 meses no norte da Califórnia, uma cidade chamada Redding, onde tem uma igreja bem conhecida em todo mundo chamada Bethel. Vocês conhecem Bethel Church? Foi um tempo muito bom para nós, muito poderoso. A gente recebeu demais. A minha esposa, a Daiane, fez 4, 5 cursos. Foi maravilhoso. A gente conseguiu trazer para a igreja tantas coisas, nós crescemos. Deus me deu um presente. Deus me deu um livro. Até depois, no final, se alguém puder, no final, me traz o livro aqui. Eu vi que não tem cacuete nenhum para itinerante. Esqueci o livro. Deus me deu um livro nesse tempo, escrevemos. Foi uma bênção. A gente volta com um vinho novo. Nós saímos do Brasil com essa palavra profética. Deus tinha um vinho novo sobre nós. A gente volta com esse vinho novo, derrama sobre a igreja. Meu sogro era o pastor sênior. Ele entendeu pelo Espírito Santo que chegou a época de passar o bastão, de transicionar. Ele passa para nós em seguinte. Alguns meses depois que nós estávamos orando sobre o assunto, ele passa a igreja, transiciona. E mais ou menos... obrigado, querida. Mais ou menos uns 40, 45 dias depois, a gente muda o nome da igreja. Na comunidade dos provedores, a gente muda para a igreja dos filhos. E aí a gente, automaticamente, algumas semanas depois da transição, a gente começa a receber algumas críticas. Obviamente, algumas pessoas acabam não se adequando. Deus nos deu uma outra visão. Deus deu um outro jeito de trabalhar. Era um vinho novo. E o vinho novo, às vezes, incomoda o odre velho. A visão antiga não aceita a nova. Acho que alguém já pregou isso aqui. E aí houve muitos conflitos. 4 meses depois da transição, entrou uma tal da pandemia. Não sei se você ouviu falar. E aí as igrejas sofreram demais. Vocês passaram por isso aqui também. E Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil que fechou o lockdown. O primeiro do Brasil. E a nossa cidade foi uma das do Brasil que mais ficaram fechadas. Igrejas, enfim... restaurantes, tantos lugares, teve toda aquela adequação, né? Então nós víamos numa situação de crítica, de desafios. Algumas pessoas que ficaram falaram assim: nós vamos ficar, nós vamos pagar para ver o que vai dar. Pensa, irmão, pensa que sensação que você está, mas você não sabe se a pessoa está junto, se não está. Diz que está, mas por detrás falou outra coisa. Foi uma guerra. Nós nos sentimos como Davi está dizendo aqui, ainda que o exército se acalme. Parece que um exército tinha se levantado contra. Todas as situações conspiravam. Já não bastava isso, poucos meses depois da transição, morre alguém dentro da igreja, Jorginho. Um irmão morreu, estava prestando serviço, era eletricista, ele era líder de UGC. E um acidente fatal. Foi um acidente fatal, ele não estava com as ferramentas adequadas. Irmão, pensa numa crise, a gente de repente... Eu já tinha acabado de assumir a igreja, estava fazendo velório de um líder de GC, de uma família que a gente amava. E ainda tendo que prestar inquérito policial, bombeiro, mostrar atestado, um monte de coisa que a gente fez nada de errado. E que foi uma fatalidade. Críticas, dúvidas, questionamentos. Parecia que o inferno tinha se levantado em peso contra nós. Mas Deus soprou a tua palavra aqui, Ricardo. Pastor Ricardo, no início da nossa caminhada, Deus disse: vocês são a igreja Josué. Só para confirmar, só para testificar que nós estamos no mesmo espírito. Eu e Daiane nos movemos sobre essa palavra. Josué foi levantado por Deus para entrar na terra prometida. Só que ele também foi levantado por Deus para ser o maior general bíblico de todos. Foi o homem que mais enfrentou batalhas. Na realidade, Deus entregou o inimigo na mão dele. A primeira grande, era a principal batalha. Ele falou: não, vocês não precisam lutar não, só canta. Dá 7 voltinhas aqui, brinca de ciranda, cirandinha aqui em volta de Jericó. Canta, louva e adora, que vocês vão ver o que eu vou fazer. Esse Salmo 27 acontecendo na vida de Josué, a gente viu acontecer nas nossas vidas. Nós nos apegamos a essa palavra, então nós somos a igreja de Josué, então nós vamos ver isso aqui, Deus. O Senhor vai nos dar essa terra, o Senhor nos vai dar esse povo, nós vamos só te adorar. Nós vamos só buscar a tua presença. Sabe, eu estou te contando parte da minha história para ver se conecta com você, para ver se você entende. Quando o inimigo se levantar contra você, e você tem aquela sensação que parece que o inferno vem em peso,
Você sente opressão em casa, você sente dificuldades no trabalho, você sente críticas quando você se posiciona em determinado assunto. Parece que o mundo inteiro está contra você. A minha palavra do Espírito Santo de Deus para o seu coração é: não tenha medo, se mantenha firme e confiante na palavra que Deus te deu, porque ainda que um exército se acampe contra você lá atrás, maior é o que está em vós do que o que está no mundo, maior é o que está com você do que quem está lá fora. Eu estarei confiante, Davi disse. Mesmo assim, mesmo todo diagnóstico, relatório está ruim, as estatísticas, olha, a economia está dizendo ruim. Pastor, eu já pensei algumas vezes, vou embora do país, vou largar tudo, vou recomeçar. Está tudo, todas as circunstâncias, o extrato bancário, o gerente incomodando, você não aguenta mais receber aquela, sabe? Tudo está ruim. Se apegue aqui à palavra de Davi, é isso que eu vim dizer para você. Mesmo assim eu estarei confiante. Você pode encher a sua boca e dizer isso? Você pode, diga assim, mesmo assim. Diga, mesmo assim, eu estarei confiante, confiante, confiante em Jesus Cristo, que já me deu a vitória. Aleluia. Verso 4. Aqui eu começo a pregar. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa viver na casa do papai. Esse é o título da mensagem, a casa do papai. Que eu possa viver nesse lugar todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, buscar a orientação no seu templo. Eu quero te lembrar que quando Davi escreveu isso, o cenário era caótico. O cenário era de perseguição, de guerra. O cenário era terrível, o mais terrível possível. Certamente nenhum de nós enfrentou a luta, a dimensão que Davi enfrentou. E diante desse cenário, o que você pediria? Eu posso ser sincero com você? Posso ser honesto? Eu, Tiago, se eu tivesse na pele de Davi, eu, Tiago, ia pedir: Deus, envergonha o meu inimigo, destrói ele na minha frente, eu quero ver caindo pedaço por pedaço. Talvez você pediria a mesma coisa. Talvez você pediria: Deus, será que o Senhor pode dar um jeito nas coisas aí fora? Será que o Senhor pode me livrar desse mal? Talvez eu pediria: Deus, será que o Senhor pode me dar dinheiro? Se o Senhor me der dinheiro, eu compro um exército. Como é que chama esse exército que é comprado? Sumiu o nome? Mercenário, isso, eu compro. Tem uns mercenários lá esperando, eles estão querendo cacau, faz me rir. Dá dinheiro, daí eu compro um exército, eu consigo enfrentar essa batalha. Tem alguém que está entendendo aí? Talvez se fosse eu, se fosse você, o nosso pedido seria assim: Deus, me dá a estratégia para eu sair desse lugar, me mostra, deve ter uma outra saída. Deus, abre uma saída nessa caverna. Talvez um de nós pediria isso: Deus, me dá só uma oportunidade de sair daqui vivo, só quero uma oportunidade. Deus, me dá amigos. Se o Senhor me der amigos, talvez eles vão me ajudar a conversar com Saul, vai dar uma distraída, ele vai. Se fosse talvez um de nós, faria essa oração. Sou bem sincero, é muito provável que eu faria uma dessas orações, desses pedidos a Deus. Mas então, Davi nos ensina que nos dias difíceis, nos dias de guerra e no dia de maior adversidade, ele disse assim: eu vou pedir uma coisa. Eu não tenho uma lista de pedidos. Talvez a religião tenha te ensinado isso. Eu não tenho uma lista de desejos. Eu tenho um pedido. Eu tenho uma coisa só. Sabe o que Davi nos ensina aqui? Foco.
apóstolo Tiago, ele fala lá no capítulo 4, né? Vocês pedem e não recebem o que vocês pedem mal. Vocês pedem pelos motivos errados. Vocês pedem por aquilo que vai lhe dar prazer, e está errado. Para quem está anotando, anota aí, você vai lá em casa depois. Eu não tenho tanto tempo para abrir todos os versículos com você. Tiago capítulo 4, verso 2 e 3. Então Tiago fala dos pedidos errados. E a geração anterior ensinou algumas coisas erradas. Ensinou as rezas, as orações decoradas, que não saem do fundo do coração. Talvez aquele monte de coisa, estardalhaço, um monte de pedido, um monte de listas. E a geração nova, eu não estou aqui para criticar a anterior ou criticar a nova, não, estou aqui para constatar alguns fatos. Talvez a nova geração só busca aquilo que alimenta o seu bel prazer, que é o Deus do ventre, o Deus do ego. Então o que ela costuma pedir na sua lista? Deus, me faz sentir melhor. Deus, melhora minha autoestima. Ela só está interessada nos seus desejos pessoais, no seu bel prazer. Então Davi nos ensina que nem uma coisa nem outra. Ele nos ensina a ter um foco e um pedido. Eu quero falar um pouquinho sobre foco, antes de liberar uma palavra de oração sobre vocês. Steve Jobs, ele diz que foco, alguns acham que foco significa dizer sim naquilo que você vai se concentrar. Mas foco significa dizer não às centenas de outras ideias que existem. Pegou? Está na hora de você eliminar algumas opções da sua vida. Isso é foco. Está na hora de você eliminar, descartar de uma vez por todas algumas estratégias. Eu sei, às vezes você gasta algumas horas no YouTube procurando qual é o negócio que vai dar certo em 2024. Qual é o plano, a bola da vez? Eu quero entrar. Qual é a pirâmide que está começando agora para eu entrar no comecinho? Ah, teve pirâmide também aqui em Porto Alegre? Teve também. Às vezes a gente fica procurando opções para você entrar, oportunidades para você entrar na hora certa. Isso não é foco, pelo contrário. Então, o que eu entendo, o que eu aprendo é que foco é eliminar algumas opções da sua vida. É o oposto de criatividade. Se você está anotando, vou soltar uma aqui para você anotar. A criatividade é a procura de opções. O foco é a eliminação das opções. E o que Davi ensina aqui é ter foco. Nas horas mais cruéis, eu sei que o mundo às vezes ensina coisas diferentes disso. Nas horas mais adversas, o Espírito Santo está soprando no seu coração. Chegou a hora de você ter foco. Gary Kelly, que ele escreveu um best-seller chamado A Única Coisa. Ele diz assim: ter foco é ignorar todas as coisas que você poderia fazer, se preocupando apenas com aquilo que você deve fazer. Quais são as centenas de coisas que você poderia fazer e você perde tempo com elas, em vez de pensar naquilo que você foi chamado para fazer? Você nunca vai ter real convicção da sua identidade, do teu propósito, enquanto você não viver baseado naquilo que você nasceu para fazer. Aí é o Salmo 139. Essa vai ser uma outra mensagem, se um dia. Outra mensagem. Eu tenho que ficar a bola, ver se eu volto aqui. Amém? Aleluia. Sabe, quando eu penso em foco, eu penso em pessoas que ficam sempre olhando para fora. Elas se perdem com tantas opções que a vida dá. Todo dia parece que nasce um caminho diferente. Toda semana nasce uma nova proposta. Mas quando você olha para dentro de si, Espírito Santo, você consegue se conectar com aquilo que Deus te chamou para fazer. A gente vive na geração das distrações. Nunca, jamais teve uma geração com tanta informação. Já viu aqueles estudos? Uma criança de 11, 12 anos de idade, ela já recebeu mais informações do que todas as gerações anteriores recebiam em vida. Então você pega as gerações anteriores, um ciclo de alguém que viveu até 80 anos. Hoje, uma criança de 12 anos recebe mais informações do que aquele de 80 recebeu na vida toda. Então o que a gente vive hoje não é falta de informação, é falta de verdade. O que a gente vive hoje não é falta de conhecimento, é falta de experiência real com Deus. Então essa geração, ela se perde com informações e distrações. Anota isso, que eu gosto de falar sobre isso. As distrações tiram você do seu foco.
Eu sei que elas a todo momento querem vender uma nova oportunidade de você fazer o primeiro milhão antes dos seus 20 anos de idade. Arrasta para cima, né? Eu sei que essas distrações dizem assim: para que trabalhar tanto? Trabalhe apenas 5 horas por dia e seja rico. Uau! Deixa eu olhar para isso aqui, deixa eu aprender isso aqui. E às vezes ela te faz ter a sensação de que você está ficando antiquado. Como é que eu não sabia disso ainda? Eu estou perdendo oportunidade. Olha só, aí você fica agoniado e começa a criar ansiedade. Você já viu alguma geração com tamanha crise de ansiedade do que essa? Você já viu uma geração com síndromes, medos? Por quê? Não tem foco. Gastam tempo, energia em batalhas que não são suas. Você gasta tempo para conversar com coisas que Deus já mandou você destruir. Gasta a vela com pessoa errada. Davi fala sobre foco. Se você tivesse que decidir hoje, vou te dar uma dica de Jesus. Clássico versículo, Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, provavelmente você já saiba, então eu só vim confirmar aquilo que você já sabe. Deus não divide altar com ninguém. Então o que é que toma o primeiro lugar na sua vida? Para quem que você entrega o melhor horário? Para quem que você entrega a primícia? Para quem que você entrega o seu melhor? Ele não divide. Mas quando você o busca em primeiro lugar, o reino, a justiça, a presença, todas as coisas que você precisa para cumprir o seu propósito, elas virão até você. É o Salmo 23 sendo cumprido. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é eu que tenho que correr mais atrás da bênção, é a bênção que vem correndo atrás de mim. Quando que isso acontece, pastor? Quando eu entendo o que vem primeiro. Quando eu tenho um foco. Quando eu não divido esse lugar com mais ninguém. Então o Salmo 37 verso 4 também se cumpre. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. Davi entendeu isso aqui. Então ele disse assim, uma coisa, diga assim, uma coisa. Diga comigo, foco. Uma coisa ele pediu. E o que ele fala depois? Pode voltar se quiser, o verso 4, ele diz assim, eu peço uma coisa e eu a... Peraí, eu pedi, eu entendi que é só uma, é foco. E agora o que eu faço? Eu peço e a... Vamos falar um pouquinho sobre determinação? Eu pedi, mas eu não vou esperar que Deus mande o correio celestial tocar a campainha da minha casa. Eu não fico olhando toda hora a entrega. Será que já veio? Será que veio? Eu não estava? Será que eu perdi? Será que o Senhor já mandou e eu ainda não me dei conta? Não, eu pedi e eu vou o quê? Buscar. Eu pedi sabendo que meu Pai é bom, sabendo que Ele deseja me dar, sabendo que Ele não nega quem pedir com fé. E se eu pedir, eu sei que Ele vai me dar. Eu estou indo é buscar. Eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar esperando as coisas acontecerem. Sabe, eu vejo muitas pessoas hoje em dia falando assim, pastor, Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Eu como pastor já ouvi isso, um bocado de vezes já ouviu isso, pastor Jorge? Pastor, Deus sabe. Eu já entreguei na mão de Deus. Aquela, pastor, fiz uma oração de entrega, eu já entreguei. Agora se Ele quiser fazer, que faça. Você não entendeu a sua posição de filho. Deixa eu te falar, você precisa ler alguns textos do Novo Testamento.
Você precisa ler alguns textos. Deus tem pressa em te abençoar, Deus tem pressa em te dar tudo aquilo que tem a ver para você cumprir o seu propósito. Deus ama a prosperidade de seus filhos, diz em Salmo. Deus tem uma vida mais que abundante para você te esperando. E eu não sei se você já leu, mas está em Efésios capítulo 1, verso 3. Toda sorte de bênção estão reservadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas eu estou louco para acessar essas bênçãos. Então se Deus disse que é meu, eu estou indo buscar. Oração. Essa aqui é das antigas. Orar mais ação. Essa é das antigas. Quem é das antigas já ouviu isso aqui algumas vezes. Orar mais ação. Oração. Oração. O que é oração? É a fé viva e eficaz. É a fé que o apóstolo Tiago diz que não é a obra morta. Não é a fé morta. É a fé viva e eficaz, é a fé que vem completa de obra. Não é qualquer obra. Não é qualquer obra. Não é do seu jeito, não é nas suas estratégias. Eu pedi e eu vou buscar do jeito de Deus, não do meu. Oração sem determinação é apenas uma ilusão. Você está anotando, eu pegaria essa, estou dando de graça. Aquela oração, já entreguei na mão de Deus. Oração sem determinação é apenas uma ilusão. Então, se Deus, na roleta russa da sorte do Silvio Santos, se naquele dia aquela roleta cair no meu número, eu vou receber uma bênção. Qual é a Bíblia que você está lendo, abençoado? Qual é a Bíblia que você está lendo? Quem te contou essas mentiras? Quem disse que tem uma roleta russa, uma roleta espiritual, que talvez você seja o premiado aquele dia, o sortudo? Será que esse dia Deus vai me abençoar? Essa mentalidade de órfão, essa mentalidade de medíocre, você ainda não sabe que você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Você ainda não sabe que Deus te amou com o maior amor do mundo? Ele já deu tudo o que você precisa. Que tal começar a partir de hoje a ter oração correta, a oração que vem junto com determinação, a oração que diz assim: eu pedi e eu estou indo buscar. Chega de terceirizar as responsabilidades, porque essa oração da batata quente, já coloquei na mão de Deus, a batata quente não está mais na minha mão. Essa oração da batata quente é a oração que terceiriza a responsabilidade, que também é um dos problemas da geração atual, a falta de autorresponsabilidade. Então ela não quer ser responsável, nem ela não quer assumir as consequências das suas atitudes. Onde é que está escrito isso? Eu não quero abusar hoje, senão eu vou escandalizar vocês, talvez eu não volte. A transformação começa quando você desiste de se comprometer com suas desculpas e decide se comprometer com o seu propósito. Vou repetir para você pegar. A transformação começa quando você desiste de se comprometer com suas desculpas e decide se comprometer com o seu propósito. Deus está falando com você: chega de dar desculpa. Pastor, mas eu nasci assim. Chega de dar desculpa. Pastor, eu acho que eu vou morrer assim, eu sou coitadinho, eu não tô... Chega, porque hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para mandar dizer que aquele que foi digno de abrir os 7 selos, Ele conquistou na cruz do Calvário aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito. Para cumprir o seu propósito, está na hora de você se comprometer com Ele. Essas desculpas estão te auto-sabotando. Até quando você vai viver correndo para o outro lado do que Deus te chamou para andar? Até quando você vai permitir esse todos nós temos histórias difíceis para contar. Eu compartilhei com alguns um pouquinho da minha história. Eu saí, apesar de não ter sotaque nenhum, eu nasci no Rio de Janeiro. Nasci num lugar horrível, terrível, Baixada Fluminense. Com 7 anos de idade, meus pais se mudam. Por isso que eu não tenho sotaque nenhum. Saí criança do Rio, fui para São Paulo. Meu pai foi em busca de uma oportunidade de trabalho, porque era um lugar muito difícil que a gente morava.
pobre, sem estudo. Meu pai estudou até a 4ª série. Sem estudo, pobre. Tinha alguns parentes distantes que moravam em São Paulo. A gente vai morar de favor. Sabe o que é morar de favor? Em São Paulo, na Coab, lá em Carapicuíba, irmão. Se alguém conhece, sabe do que eu estou falando. Aglutinava-se meu pai num colchãozinho de solteiro no chão, minha mãe no sofá e eu num filete de cobertor jogado no chão, para não pegar a pneumonia. Assim foi alguns meses, até Deus abriu uma porta. Uma igreja precisava de um zelador. Era uma igreja muito tradicional. Eu sou de família cristã, cresci no berço pentecostal. E essa igreja muito tradicional precisava de um zelador, pastor Jorginho. O camarada que ia limpar, cuidar do local. E tinha uma casa do zelador no fundo da igreja, uma casa. Era um cubículo, era um quarto, uma cozinha. Dá, sei lá, 4 vezes menor do que esse altar aqui. Banheiro fora mesmo da igreja, em outro lugar. E ali era o escape. Então nós fomos morar ali. E ali, o que era para ser coisa de escape, passou 1 ano, passou 2, 3 anos. 4 anos morando naquilo ali. E era difícil para mim. Dividia quarto com os meus pais. Difícil para eles também, certamente. Muito difícil, muito difícil. E ali eu passei o começo da minha pré-adolescência. Essa igreja era uma igreja tradicional. 4 cultos na semana. A gente tinha que limpar toda a igreja, deixar ali para o próximo culto, limpar banheiros e tal. E eu cresci nesse ambiente, já trabalhando, ajudando minha mãe. Meu pai conseguiu outro emprego fora. E aí, irmãos, deixa eu encurtar a história. Eu passei conflitos sérios nessa igreja. Por quê? Ali eu comecei a trabalhar compulsoriamente. A minha mãe ficou grávida, era uma gravidez de risco. Sabe aquela gravidez que o médico manda assim, você não pode sair da cama, senão você vai perder o bebê e é capaz de você perder sua vida também? Foi um diagnóstico desse. Minha mãe precisava ficar quietinha, meu pai trabalhando fora. Adivinha para quem que sobrou a limpeza da igreja? Para um moleque de 11 anos de idade. A igreja um pouco menor que esse auditório, tradicional, muito antiga. Com 4 cultos na semana, eu tinha que limpar toda a igreja, limpar banheiro, cuidar de tudo para os cultos acontecerem. Não era qualquer limpeza para uma criança de 11 anos. A igreja, escuta isso aqui, pastor Ricardo, era toda de carpê. Você que falou você que falou bah, você já entendeu. Se limpar assim é difícil, pensa limpeza de carpê. Né? E aí, de repente, aquele moleque de 11 anos tinha que trabalhar e se virar. Tudo bem. Não ri por causa disso. Mas eu tive sérios conflitos, principalmente por causa das comparações. Porque meus amiguinhos de escola dominical, meus amigos, eles tinham outra vida, outro estilo de vida. Era uma igreja bem localizada em São Paulo, num bairro nobre. E meus amigos eram tudo de classe média ou alta. Sabe aqueles amigos que vão na Disney uma vez por ano e que tem tudo na vida. E todo domingo, depois da escola dominical, eles me chamavam para ir no shopping. E eu falava, hoje eu não vou não, porque eu não estou nem afim. Eu não ia porque não tinha nem um tostão furado mesmo. Mas todo domingo era a mesma coisa. Chamava para ir no shopping, ia se divertir. E isso me fez ter muitos conflitos. Muitos conflitos emocionais. Eu tinha tudo para não dar certo. Igreja, nem com Deus, nem com o Evangelho, nem com confiar nas promessas de Deus. E eu chorava demais, chorava. E eu lembro de um dia que saiu do domingo de manhã da escola dominical. Eu estava limpando os bancos da igreja. Aqueles bancos de madeira, compridão. E eu passando o paninho assim no banco, limpando. E as lágrimas corriam. Por que, Jesus? Por que esse sofrimento? Por que? E molhava e passava o pano, enxugava e ia. Cheguei no púlpito, fui limpar as cadeiras que ficavam ali no púlpito, arrumando, limpando o altar aqui. Aquele dia, foi o primeiro dia que eu me lembro, pelo menos que eu me recordo, que eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi. Foi a primeira grande experiência que eu tive com Deus. Eu tinha 11 anos de idade. E eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falando, filho, eu tenho uma promessa na sua vida. Hoje, você está passando por essa situação. Hoje, você está atrás desse púlpito para limpar. Mas um dia, eu vou te colocar atrás desse púlpito para pregar a minha palavra. Aleluia. Foi a minha grande e primeira experiência com Deus.
E eu chorava copiosamente, amém, Jesus, amém. Mas não tinha a menor esperança de sair dali, daquela situação. Mas eu guardei aquela voz. E muitas coisas aconteceram depois. Meu irmão nasceu em São Paulo, graças a Deus. Depois nos mudamos para o interior do Paraná. Um pastor, que era meu tio, nos chama para a cidade de Cascavel. Depois muitas coisas aconteceram. Em Londrina, eu fui chamado para assumir a gerência comercial numa cidade chamada Joinville, que eu nunca tinha pisado. Eu tinha 22 anos de idade, e aí tem muito milagre acontecendo aqui, não dá tempo de contar tudo para você. Mas Deus me manda para Joinville em 2008, sozinho, sem nunca ter pisado na cidade. Dia 2 de janeiro de 2008 eu entro em Joinville, e ali Deus começa a obra que Ele tem. Ali eu conheci minha esposa, conheci o ministério da qual estou, muitas coisas aconteceram. Em 2012, vou encurtar para você, em 2012, eu já liderava louvor, liderava jovens, juntamente com Daiane, a gente sempre fez as coisas juntos. E aí nós fomos chamados ao pastoreio. Nós somos consagrados, apresentados a pastores. Enfim, os anos passaram, a gente trabalhando, Deus mandando crescimento, muita coisa aconteceu. Em 2015 eu vou para São Paulo. 2015. Uma conferência. Era o começo da conferência Dunamis, eu conheci o Theo Hayashi, um amigo, e aí eu fui lá na conferência, passei alguns dias lá. E nessa ida, a gente acho que pela situação da viagem, a gente chegou 1 dia ou 2 dias antes da conferência. A gente estava de bobeira em São Paulo. E eu mandei mensagem para um amigo. Aquele amigo que ia na Disney, aquele amigão. Ô, cara, eu tô aqui em São Paulo, tal. Ah, sério, vem cá, vamos estar junto, vem para cá. Aí eu estava em São Paulo, fui para lá. Aí quando eu cheguei lá, a gente conversando, ele falou, e você prega hoje? No culto, hoje tem culto, você prega hoje. Eu? Hã? Eu prego? Você prega hoje. Amém. Era pastor, já estava acostumado, vou pregar. Lá em São Paulo. Quando eu chego, quando eu vou para o endereço que eles me passam, eu percebo que era o mesmo endereço da igreja. Você já entendeu? Era o mesmo endereço. Não, o que eu vou te contar agora era uma igreja centenária. Era uma igreja de classe média, eu falei para você, alta, bem financeiramente. Essa igreja já tinha muitos anos adquirido um terreno maior, um espaço maior. Eles já tinham construído um prédio novo. Já tinham dinheiro, recurso, o prédio estava pronto, pastor Ricardo, com cadeira, com som, com ar-condicionado. Aleluia, ar-condicionado. A igreja estava pronta. Mas eles não podiam entrar. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque tinha uma promessa de Deus que precisava ser cumprida. Eu não sei você, mas eu sou filho que eu me sinto muito amado, irmão. De vez em quando Jesus tem que puxar assim minha autoestima assim, porque eu digo, Jesus, eu sou muito amado mesmo. Eu sou muito abençoado mesmo. Não tem jeito. A igreja, Jorge, tinha mais de 1 ano que estava pronta. Não estou falando de terreno, a igreja pronta, tudo funcionando. Por que eles não entravam? A prefeitura não tinha liberado a licença. Tinha alguma coisa lá, eu nem sei o que é, alguma coisa que impedia deles terem a licença. E como o pessoal era tudo certinho, falando, não vamos entrar ilegalmente. Nós estamos com um prédio aqui, um templo aqui, nós não vamos entrar ilegalmente. Pois naquele dia, naquela quinta-feira à noite de 2015, eu chego naquele templo que eu gastei alguns meses da minha vida, anos limpando. E quando eu entro naquele templo, eu percebo que os bancos eram os mesmos. A janela que eu passava, o pano era a mesma. Algumas coisas mudaram a pintura, as cores. Arrancaram o carpê da igreja. Aleluia, esse chão bonito. Vocês nunca viram que era um chão tão bonito? Mas uma coisa também era a mesma, que eu percebi, e eu sabia muito bem. Era o mesmo. Naquela quinta-feira à noite, a promessa de Deus para aquele moleque de 15 anos precisava ser cumprida.
Não me pergunte as frases que eu soltei, não me pergunte o que eu preguei, porque eu só chorava. E atrás daquele púlpito, Jorginho, eu falei: abra aí no Salmo 139. Eu vou ler para vocês a história da minha vida. Deus escreveu todos os meus dias no seu livro. Foram escritos, se nem que um dele houvesse. Antes de o meu ser ter sido formado no ventre de minha mãe, Deus já tinha me escolhido. Naquela noite eu preguei sobre propósito. Naquela noite eu preguei: eu sei para que eu nasci, eu sei que eu tenho promessa, e eu sei que Deus tem uma palavra sobre a minha vida. E se Deus tem uma palavra, eu sei que ela vai se cumprir. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu estou indo atrás, porque se Deus falou, já é meu. Eu já estou indo atrás dela e vai acontecer. Irmãos, você vai acreditar ou não vai acreditar? Você tem fé aí? Foi semanas depois, poucas semanas depois, eu recebo a notícia que a licença saiu. Novidade, a promessa já tinha cumprido. Semanas depois saiu a licença, eles se mudaram para o prédio novo. Aquele prédio anterior fizeram outra coisa dele lá, mas a promessa de Deus foi cumprida. Quando você tem uma promessa de Deus, quando você tem uma palavra de Deus sobre você, deixa eu te dar um conselho: seja determinado, tenha uma fé viva e eficaz. Se comprometa com a promessa e Deus vai se comprometer em te abençoar. Se comprometa com a palavra, tenha um foco, tenha uma direção, tenha uma identidade clara. Volta no verso 4. Eu estou encerrando, eu quero encerrar com esse verso 4 aqui, a mensagem. O verso 4 do Salmo 27, Davi disse assim: uma coisa pedi, diga assim: uma coisa peço e a buscarei. Que coisa é essa, pastor? Deve ser muito importante. Um pedido, mais importante que tudo: a casa do Pai, a presença do Pai. Por que a casa do Pai é tão importante? O próprio verso diz: para quê? Que nesse dia difícil da tribulação, da guerra, da luta, eu preciso buscar isso aqui, para que eu possa contemplar a bondade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu preciso contemplar a bondade, porque isso vai desenvolver em mim gratidão. Quando eu olho para trás e vejo o que Deus fez na minha vida, irmão, eu vou te dizer para você: eu já matei o urso e o leão. O que é esse Golias aí diante de mim? Quando eu contemplo a bondade de Deus, o que Deus já fez na minha vida, irmão, o que é esse Golias para insultar o meu Deus? Aqui eu contemplo a bondade e eu busco orientação. Diga assim: gratidão e direção. Nesse lugar, na presença de Deus, quando você tem um foco, você encontra gratidão e direção para as decisões importantes, para você cumprir o seu propósito. Quanto maior o seu envolvimento na casa do Pai, maior a sua fé. Quanto maior a sua fé, mais favor você desfruta do Pai. Quanto maior o comprometimento na casa do Pai, quanto maior o comprometimento com a presença, maior a tua fé. Quanto maior a tua fé, mais você acessa aquilo que o Pai já reservou para você. Isso é um princípio, isso é uma certeza. Não é uma questão de probabilidade, pode ser que dê certo, é uma certeza. Tenha constância nesse lugar, na presença. Eu preciso viver a constância, a disciplina de estar todo o tempo na presença de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Teria tanta coisa ainda para compartilhar com você, mas eu tenho uma coisa só agora para ministrar o seu coração. Uma coisa só. Eu vou pedir que você, por favor, feche os seus olhos para nada te distrair. Feche os teus olhos. Enquanto o time de louvor sobe aqui, nós vamos ministrar juntos o Espírito Santo. Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra. Qual é o teu próximo passo? Qual é o próximo passo da igreja 5G? Coletivamente, sim. Mas qual é o próximo passo da sua vida também? Individualmente, pessoalmente, com as suas necessidades, com as suas lutas, com a sua personalidade, com as suas características. O Espírito Santo manda te dizer, Ele está te chamando para dar o próximo passo.
E sabe o que é mais legal nessa história? O seu próximo passo é o mesmo próximo passo do seu irmão, que está enfrentando outras lutas, outras necessidades, outras adversidades, mas que comunga da mesma fé que você, que tem comunhão com você. E Deus está dizendo: chegou a hora, chegou o tempo, igreja 5G, de ter apenas um foco. Apenas uma coisa. Eu sei que o mundo te enche de opções. Eu sei que o YouTube te dá dezenas, centenas de opções por minuto. Mas Deus hoje manda te dizer: o teu Pai, aquele que te criou, aquele que te trouxe à terra para cumprir um propósito, o teu Pai manda te dizer: te preocupa apenas com uma coisa. Porque quando você olha para outro objeto, preste atenção no que eu vou te falar, olhe para mim aqui. Quando você se distrai, quando você divide os seus pensamentos, isso que te tira do foco causa uma divisão. Olha a raiz da palavra, duas visões. Se tem duas, três ou mais visões, acabou. Você se perde no meio delas. Por mais que a opção seja boa, clara, e a intenção do seu coração também seja boa, mas eu estou sendo um canal de Deus aqui para a sua vida, amém? Deus está falando para você: mantenha um foco. Eu só quero que você faça uma coisa, filho. Certamente o seu dia, a sua fase não está pior do que a de Davi. Estava encurralado numa caverna. Nós sabemos que o dia da adversidade chega para todos, mas quando esse dia chegar, qual é a sua decisão? Qual é o seu pedido, do que você se lembra? Deus hoje manda te dizer: tem apenas um foco. Peça apenas uma coisa e vá atrás. Uma coisa eu peço, e eu com determinação no meu coração eu vou buscar. Eu quero estar e habitar na casa do meu Pai. Eu quero permanecer na presença do meu Pai. Feche os seus olhos. Será que você pode dizer isso ao Pai nesta noite? Será que você, com todo o seu coração, corpo, alma e espírito, pode declarar: Deus, eu só peço uma coisa para Ti, daqui por diante, que eu possa habitar na Tua presença, que eu possa me manter firme na Tua presença, para contemplar a Tua bondade, para olhar para trás as coisas que o Senhor fez e reconhecer com gratidão. E aqui na Tua presença o Senhor vai me dar direção, clareza, luz para o meu caminho. O Senhor vai abrir os meus olhos e a Tua bênção vai começar a me seguir. Eu só tenho uma coisa eu vou pedir e eu vou atrás: presença de Deus, presença de Deus. Eu só tenho uma coisa. Só uma. Pode ser maior. Abre a sua boca e declare isso, vamos.